Você já ouviu falar sobre Maitreya? Qual a relação entre Atlântida e São Tomé das Letras? E existe vida no interior do planeta? Estas e outras perguntas serão respondidas por Eurênio de Oliveira Júnior aqui na TV Consciência Próspera. Bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista, que já temos aí mais de 14 anos convidando, entrevistando pessoas, trazendo um pouco dos seus conhecimentos, suas experiências de vida, suas ideias, suas inspirações e filosofias. E o nosso convidado de hoje já esteve presente aqui em outras oportunidades, presencial, também você já deve ter acompanhado uma gravação anterior, e outras também que foi ao vivo, também remotamente. Então, pesquise aí, Eurênio de Oliveira Júnior, que tem diversos conteúdos também aqui na TV Consciência Próspera. São mais de 1.000 convidados que já passou por aqui. Estamos felizes com esse tema, né? Esoterismo e mistérios com Eurênio de Oliveira Júnior. Bem-vindo novamente, Eurênio. Grande satisfação estar com você outra vez, meu querido amigo. Já amigo. A gente fica amigo imediatamente, é uns astraços. Quando as intenções são parecidas e as propostas são semelhantes. Olha, é a afinidade na filosofia, né? Com o amigo de Sofia. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom. Eu sei que hoje a gente tem vários temas aqui, vários assuntos interessantíssimos. Eu fiz até 3 perguntas instigadoras aqui no início do programa, mas eu vou começar com uma pergunta mais ligada a uma ideia, a uma palavra que tem tudo a ver com a nossa vida, que é: o que é samsara? Samsara. A samsara é uma terminologia indiana, sânscrita, né? Que fala da roda de nascimentos e mortes. Né? É justamente o giro que nós damos para a nossa evolução. Então, existem nascimentos e desaparecimentos, e nascimentos e desaparecimentos, né? E os ciclos vão se sucedendo. Então, o samsara, que o Buda se preocupou muito com esse ponto, né? Aliás, toda a filosofia dele foi porque ele descobriu que existia o envelhecimento, o sofrimento, a morte, né? E deveria existir um caminho para se evitar que isso acontecesse, né? O caminho é a octoplecenda sagrada, os 8 passos que ele fala, né? Octoplecenda sagrada. Então, lendo-se matéria mais fiel de descrever o que o Buda dizia, existe um trabalho maravilhoso, não me vem agora no momento qual é o autor, mas ele fala da filosofia budista. E este trabalho faz com que nós tenhamos um desabrochar desta visão maravilhosa, né? De se ocupar com o sofrimento humano. Então, esse sofrimento provém da ignorância, né? Especialmente da ignorância. Quando nós temos a lucidez e a harmonia do entendimento, nós vamos evitar esse sofrimento. E os passos da linha budista são maravilhosos. A história dele, não? Ele já nasceu, vamos dizer assim, filho da rainha Maia, né? E Maia, em sânscrito, quer dizer ilusão. E o Buda deu os passos todos já no nascimento. E depois ele foi junto à árvore de Bon, sentou-se lá e disse: eu só saio daqui quando eu me iluminar. E ele se iluminou. A proporção entre Buda e Avatar é diferente, porque o Buda foi da terra para o céu. E o Avatar vem do céu para a terra. Quer dizer, é a espiritualidade que desabrocha no ser. E o Buda fez do seu caminho o encontro da espiritualidade. Né? É muito interessante, porque na obra Doutrina Secreta tem um discurso inédito de Buda que Blavatsky faz menção. E ele diz que quando você se convence de que os passos são aqueles, você pode adotá-los para a sua vida sem qualquer reserva, né? E também é interessante que ele diz que quando você está entendendo as coisas, não coloque a emoção junto, porque a emoção atrapalha. É importante você fazer o caminho mental.
para depois ter o condimento da emoção. Então, eu estudei muito a doutrina do Buda também, isso fez parte do meu despertar, né? Despertar. E a gente faz esse estudo de uma maneira mais sintomática e mais aberta, sem considerar que ele foi alguém que viveu no Oriente, na Índia, né? Nasceu ali. E interessante é a estátua de Maitreya que está sendo construída, gigantesca, né? E falam que é o novo Buda, o Buda branco do Ocidente, né? Porque é um Buda para todas as nações, não só para o Oriente. Então, o estudo dele foram as 4 grandes verdades e depois o caminho do justo. Ele fala profissão justa, fé justa, conhecimento justo. O que é o justo, né? É aquilo que se encaixa como as luvas em uma mão, que não deixa sobrar nada. Quer dizer, a justiça colocada em relevo no gestual e na atitude, né? Interessante que encontrei no direito romano um princípio lindíssimo que fala de você ser justo na vida, né? Diz mais ou menos o seguinte em latim: iuris precepta sunt ec, honeste vivere, altero non ledere, sum quique tribuere. Ou seja, as bases do bem viver estão voltadas para 3 atitudes: viver honestamente, não lesar ao próximo, e terceiro, dar a cada um o que é seu. Quer dizer, você tem que praticar a justiça com o seu semelhante a miúde, no dia a dia, no momento ao momento. Essa prática faz com que você entenda o sentido da vida. Veja, é uma prática que foi criada por um jurista, que foi Celso, lá atrás, na Roma Antiga. Então, os romanos tiveram a percepção dos valores que a vida deveria apresentar ao homem para existir, para que ocorresse uma existência progressivamente positiva. Então, olha, dar a cada um o que é seu é importantíssimo. Isso faz parte até do calendário esotérico. Você citou aí no romano, eu vou trazer um pouquinho para a Grécia. No episódio anterior a gente falou sobre o legado, né? Um deles a gente até citou, ele foi citado, só que eu quero correlacionar isso, inclusive, com o que você acabou de falar, né? Dessa honestidade, não lesar, que é seu, essas posturas que Celso, que através de Celso chegou aí ao seu conhecimento. Mas a questão aqui também é esotérica, porque a pergunta é qual é o legado de pitagórico na teosofia. Então, quais eram, né, os fundamentos da primeira escola iniciática de Pitágoras, o que compreendia os conhecimentos exotéricos e esotéricos ocultos ali da escola de Cretona, né? Por que eu pensei nisso? Porque quando você estava citando, me remeteu bastante a alguns desses princípios pitagóricos, sabe? Essas conexões que ele traz ali. Então, faz um pouquinho disso. Qual é o legado de Pitágoras na teosofia e o que eram os princípios esotéricos e exotéricos ali naquela escola? Ele escreveu os chamados versos áureos, né? Mas o ponto de partida era o silêncio. Você ficava alguns anos sem perguntar nada, você só ouvia, não? E você precisaria conhecer o som, a música e a matemática. Porque você teria o passar ou a evolução dos seus volteios junto com o compasso, né? O ritmo. Então, ele foi extraordinário, ele esteve em vários pontos do mundo, pesquisou muito, viajou, foi iniciado também nos grandes colégios de mistérios, né? E o legado dele é ponto de partida de tudo, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles,
todos aqueles que falaram da existência da filosofia na vida, né? Então, o papel dele foi extraordinário. Pitágoras. Você citou sobre uma diferença de Avatar para o Buda, em um caminho do céu para a terra, outro da terra para o céu. Então, para contextualizar, já que uma das perguntas iniciais foi Maitreya. Quem é, então, Maitreya? E o que são os avatares, a função dos avatares? Existe uma figura orgânica de Maitreya que nós não conseguimos ainda ver, divisar, ainda não se apresentou a nós. Porque é necessário que tenhamos o estabelecimento de muitos princípios para poder conhecer um ser dessa envergadura espiritual, né? Que seria a própria cristalização do Deus entre os homens. Como isto não é possível, está se diluindo num processo de um conhecimento que sempre progride, mas que faz com que você mantenha a sua unidade, porque você é trino na sua constituição, mas é uno na sua vocação. Tem que ser uno na sua vocação. Você precisa ser espiritual e corpo num processo só. Por isso a insistência das escolas de iniciação de que você faça o burilamento dos seus conhecimentos, que você sabe hierarquizar seus conhecimentos, né? Hierarquia vem de hieros arche, que é governo sagrado. Então você tem que colocar as coisas sagradas no seu lugar e as coisas humanas no seu lugar. E não trocá-las, substituir uma pela outra ou então misturá-las. Não quer dizer que você não tenha a parte humana, você tem a parte humana. Mas essa parte humana precisa ter um local certo de onde ela atuar, né? Então, esses engodos que nós temos aí, de imprensa, de tudo, é uma pouca vergonha, porque retarda o crescimento da espiritualidade. Ou cria uma espiritualidade fabricada. Isso não existe. Imagina, é como a inteligência artificial. Por mais que você abasteça um núcleo com conhecimentos, jamais vai existir a criação de um estado de ser através de vertentes. Eu, por exemplo, tinha um amigo meu, um colega de faculdade, que queria estabelecer todos os princípios dos acontecimentos jurídicos para a sentença. Então, o juiz não teria que dar a sentença. Mas eu percebi que uma sentença, porque atuei nisso, vai de um conjunto que você percebe quem entra na sala, quem fala, né? Então, eu tive episódios até hilariantes, se não fossem tão graves. Mas é importante essa percepção individual, porque você, ao mesmo tempo que atende a uma disciplina que os jurisdicionados precisam ter, você abastece a sua percepção. Então, havia momentos que era chamado o indivíduo que ia entrar na sala, quando ele estava entrando, eu já tinha percebido muitos pontos do pedido dele. Então, isso é básico. Quer dizer, não se dispensa a natureza humana, que ela também precisa ter o conhecimento e o desempenho dela, para poder fazer vigorar os princípios sadios. Senão, se ela não conhece, como é que ela vai fazer vigorar? Ela tem que fazer eleições. Ela faz vigorar. E os avatares? Então, os avatares, eles são manifestações cíclicas, ou pelo menos quando as coisas ficam muito piores, eles vêm aqui para reafirmar o caminho da lei, né? E na manifestação deles, como foi o Cristo e outros mais, existem episódios avatáricos, mas não o desempenho avatárico, que é um desempenho condimentado dentro de uma proporção maior. Mas os episódios avatáricos nós temos também no nosso acervo, a centelha espiritual que às vezes nos dá noções avatáricas. É como um lampejo de uma certa genialidade que nós não estabelecemos porque não conseguimos fixá-la, mas ela se apresenta. Bom, vários pontos a gente poderia aprofundar.
aqui. Eu tenho várias outras questões que a gente poderia até fazer relacionadas a isso, mas eu vou voltar no tema do programa, que é esoterismo e mistérios, né. E uma das perguntas, um tanto quanto inusitada, que eu fiz nesse programa é: qual é a relação entre Atlântida e São Tomé das Letras? São Tomé das Letras é uma cidade misteriosa, e qual é essa pergunta, né, e qual é a relação entre Atlântida e São Tomé das Letras? Aquela região de São Tomé das Letras foi classificada pelo fundador da Eubiose como uma das regiões que leva aos mundos internos, né. Então lá se passam vários fenômenos. Eu tive colegas de sociedade que, inclusive, estiveram várias vezes lá e viram cavernas e viram coisas notáveis. Então, é uma das cidades pelas quais você entra para os mundos internos, né? É uma região. Agora, o que impede de entrar nos mundos internos? É seu estado de consciência. É uma questão do estado de consciência. Quando você fica na adequação do estado de consciência certo, como o Almirante Byrd teve, né? Ele era um homem, assim, profano, mas ele era de uma linha extremamente justa, um homem sério, e ele, quando viajou por cima do Polo Norte, ele viu as embocaduras, ele viu vida interna, ele até depois perseguiu isso, né? Tem as entrevistas dele que ainda estão no YouTube, as entrevistas do Almirante Byrd, Evelyn Byrd. Então, tudo isso não tem que ser a chamada para que você entenda, tem que ser a referência para que você saiba que isso existe. Você não tem que se apegar ao fenômeno, né? Porque o Mahatma Gautam, mais o Mahatma Maurya, disse que se você ficasse preso ao fenômeno, você dificilmente entenderia o que os adeptos da boa lei fazem para que o homem entenda melhor o caminho, né? Então, isso, disco voador, etc., tudo relativo. Isso existe, vem de outros planos, vem de outras profundezas, mas não é isso que deve ser a grande busca. A busca tem que ser o comportamento humano, iluminado pelo comportamento divino. Essa é a busca. E Atlântida? Como que São Tomé das Letras, com esses fatos ou acontecimentos e relatos de diversas pessoas com suas respectivas experiências, se relaciona com Atlântida? Então, a Atlântida, ela influenciou não só São Tomé das Letras, como outras regiões, como a Iuruoca, como outras regiões do próprio estado de Minas Gerais, né? Como Pouso Alto, etc. Então, tudo isso foram tônicas que estavam próximas àquele desabrochar. Então, esses fatores que são estranhos para nós, eles estão ligados à Atlântida, porque a Atlântida foi essa abertura toda, que foi desaparecendo aos poucos, né? Existiram os cataclismos que foram fazendo a Atlântida desaparecer, né? E, de uma certa maneira, os diálogos de Timeu e Crítias falam nisso, né? Região que ocupava, depois a vida que caiu para o estado de selvagismo, porque perdeu contato com as grandes referências de surtos civilizatórios mais avançados. Então, tudo isso tem a sua razão de ser e tem seu fundo de verdade. Nem toda descritiva, às vezes são fantasiosas, mas quando o estudo é sério, você sabe o que é fantasia, o que é realidade, ou provável realidade. Se você fosse indicar, então, para esses dois assuntos, que é a Atlântida e vida humana no interior do planeta, quais as fontes que você indicaria, que você compartilharia para pessoas buscarem mais informações? Não são profanas, são fontes mais recônditas. Então, eu acho que fazendo um curso ligado à eubiose, para entender a eubiose, eu estou apresentando para a direção da sociedade, que eu não sou da direção, eu sou um consultor, eu sou um membro do Grão Conselho, vamos dizer assim, né? Então, eu estou agora desempenhando uma série de palestras
para que esse descortino aconteça. Então, por exemplo, qual era o Deus de Einstein? É linda essa matéria, porque ele acreditava num Deus. Como outros componentes da sociedade também, sociedade humana, também manifestaram seu conhecimento. Então, tudo isso tem que ser falado, porque as pessoas têm que fazer as conexões, as sinapses, né? Os núcleos das células, através dos prolongamentos do dendrito, se comunicam. Então, nós temos conclusões que são neurológicas, mas que são também voltadas para despertar da alma e até conexões espirituais. Existem também, não é? Então, é importante que isso possa acontecer, nós temos que desempenhar isso. Então, você havia me perguntado sobre a diferença entre a magia comum e a magia superior ou teúrgica, né? Na teurgia, você exalta e evoca processos superiores à sua compreensão, mas que estão ligados à evolução, processo da evolução. A evolução é a transformação da vida em energia e vida consciência, em síntese, né? Ou talvez mais importante, a transmutação. É através da vida energia que você ganha a vida consciência, porque isso pode se reverter também. Quando você precisa ter a energia provida da consciência, uma energia muito mais elaborada. E essa energia vai te levar a um desempenho mais próximo para que você possa crescer em termos de evolução espiritual. A espiritualidade é isto, chegar ali. Você citou essa perspectiva de trazer Einstein, eu lembrei de uma frase dele, vou trazer a frase para você comentar. Comente uma frase que ele expressou, que ele dizia assim, que Deus não joga dados. Fala exatamente isso, Deus não joga dados. Quer dizer, Deus dá a cada um conforme a sua evolução. Ele não dá a esmo, ele não faz distribuição de benesses. Ele dá na proporção do que a pessoa também consiga crescer, evoluir e entender a sua própria criação e participar positivamente da criação de Deus. Então é nisto que existe não jogar dados, fazer disto uma aventura ou um acaso. Não, existe uma razão de ser, existe uma causalidade, não um acaso. Causalidade, proveniência da causa. Como lidar com o ego e desenvolver a intuição? A intuição provém de um estado de despertar búdico, de um sexto sentido, buddhi, isso na terminologia sânscrita. Atma, Buddhi e Mana são a tríade superior no homem. E o estado de intuição é justamente esse refinamento da sua vida que vai fazer com que você desperte esse estado intuitivo. Por isso que eu falo muito da percepção das periferias, né? O ambiente você sente quando você entra. Se o ambiente é acolhedor, se não é acolhedor, se está contaminado, se não está contaminado. É justamente o refinamento do seu ser. Então é isso que tem que acontecer. Na entrevista anterior, estava falando sobre corpos. Aí na entrevista anterior você falou sobre 3 corpos: corpo físico, a alma e espírito, ou veículos, né? Agora há pouco você falou também sobre essa ser trino na constituição e uno também, uno na vocação. E agora você falou sobre o corpo búdico, átomo. Então vamos entrar por esse ângulo. Só que antes ainda, qual a importância, já que é esoterismo o tema, né? Esoterismo e mistérios, qual a importância do número 3, do número 4 e do número 7 no esoterismo? Sim. 3 diz respeito às coisas do alto do céu. 4 diz respeito às coisas da terra. E 7 diz respeito ao desempenho que você tem que fazer nas suas vidas, distribuído pelos ciclos todos que se sucedem. Então você tem que fazer adaptabilidade do ciclo também, ou seja, estar sempre com seu despertar intelectivo e de inteligência ativo, né? Porque as coisas também mudam conforme o ciclo se abre.
não era possível se fazer entender dizendo sempre as mesmas palavras. Você tem que fazer adaptação de palavras para que o entendimento possa acontecer, né? Então você tem que estar ativo e acompanhando o seu tempo para que isso possa ser uma resposta realmente digna de quem está colaborando com a evolução. Quanto mais você colabora com a evolução, mais a evolução te faz crescer. É, é recíproco, né? Uhum. Para algumas pessoas existe apenas um corpo, e para algumas pessoas existem 2 corpos ou 2 percepções, e para outros muito mais, né. E muitas linhas vão falar de 7. O que você pode falar então sobre os veículos de manifestação numa perspectiva de 7? Quais as características desses veículos, hã, da consciência ou veículos da manifestação? É. O homem é trino na sua constituição, cétuplo na sua evolução e uno no seu crescimento espiritual. Então, 1, 3 e 7 são números que, colocados numa sequência, 1, 3 e 7, invertidos e colocados ao contrário, dão a palavra lei em português, lei. A lei está calcada nesses três números, 1, 3 e 7. É isso. Muito bem. Aí, algumas consciências, alguns estudos falam dos corpos como de 3 como o mais comum, né, espiritismo, a conscienciologia, entre outros. Mas no 7 eu acho uma coisa interessante para se falar, né, porque nessa visão do 7 tem o físico, aí tem um duplo etérico, aí você tem, o astral emocional, mental concreto, mental abstrato, búdico, o átomo que você citou Sim. inclusive, né, essas características todas. A meditação pode ser um caminho de reconhecimento desses veículos de manifestação citados? Pode, perfeitamente. Então, nós temos o corpo denso e o duplo etérico, que constitui aquele que chamamos do físico, embora não seja o duplo etérico, não é propriamente o físico, mas compõe o físico, né? Depois nós temos os demais veículos que vão compor a alma. E depois nós temos a tríade que compõe o espírito, né? Então, o mental, o emocional, o mental concreto são partícipes da alma humana. E depois a tríade superior, que são a Atman Buddhimanas, isso que é o princípio crístico, o princípio sensível, intuitivo, e o princípio da mente abstrata, que consegue conciliar paradigmas, ou paradigmas que se contrapõem, né? Então, Niels Bohr sempre fala daquela passagem, né? O contrário de uma verdade profunda pode ser também uma verdade profunda. De modo que a grande contrariedade que atesta o crescimento da compreensão desses valores todos é justamente a conciliação dos opostos. Na conciliação dos opostos está a chave de tudo, porque se o mundo conciliasse os opostos, nós teríamos uma vida paradisíaca. É que o mundo não concilia os opostos. Existe a tentativa do prevalecimento de um fator sobre o outro, né? Uhum. Então, falta de harmonização. Estava falando sobre as cidades, né, sobre Atlântida e Santo Tomé das Letras, aí me veio também te fazer uma pergunta um quanto mais esotérica ainda. E Ágata? Ágata e vamos lá em perguntas. Ágata e Shambhala são a mesma coisa? Não, não são. Embora seja o oitavo corpo, o mais sublime corpo interno é Shambhala. E Agartha tem 7 cidades que são as 7 tônicas do crescimento humano. Então, 7 cidades agartinas e uma cidade nuclear, o oitavo passo, que já é o passo adiante. Então, é Shambhala. E tem o mundo de Duat, que é o mundo flutuante, que são as entradas das embocaduras, e existe o mundo humano, que é maiávico, porque não mostra essas embocaduras àqueles que são indignos de participar disto. Então, eu acredito piamente na existência dos mundos internos, porque na minha concepção de terra e de tudo isto está incluída essa ideia.
E Shambhala, então, e essas cidades agatinas, tem relação com Melquisedeque? Total, total. O reino de Melquisedeque compreende as cidades agartinas, Shambhala, o mundo de Deus compreende tudo, porque Melquisedeque é o sacerdote direto de Deus, ou seja, Deus vertido como sacerdote. Não há separação. Então, Melquisedeque quem é? É o sacerdote do Altíssimo, que é o culto o qual Cristo foi depois desempenhado. Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso consta, inclusive, na Bíblia, fala isso. Segundo a ordem de Melquisedeque. De que forma a cultura, não, de que forma o caráter, de que forma o caráter e a cultura, os dois, pode inspirar, o caráter e a cultura pode inspirar um processo evolutivo. Acho que quem está acompanhando aqui vê que alguns temas abordados não são comuns de serem abordados. Então, de que forma que o caráter e a cultura ele pode inspirar um processo evolutivo e esses conhecimentos, inclusive esotéricos, podem auxiliar? A cultura do sadio faz a mudança do caráter. E o caráter modificado, ele comunica a cultura certa. Então, é um caminho de duas vias, um processo só. Para quem está acompanhando, eu vou passar aqui embaixo aqui, ó, é o Eurênio de Oliveira Júnior, ele tem um YouTube que chama-se Canal Estrela Flamejante. Pode buscar e no YouTube tem várias informações, conteúdos que ele passa por lá. E ele também tem um curso, deixa eu ver aqui na outra coisa que eu anotei, que é um curso de esoterismo pela realidade fantástica do Jamil, está também na descrição. Ele é autor de alguns livros que podem ser encontrados no Clube de Autores, como procurando pelo nome dele, Eurênio de Oliveira Júnior. Aqui você vai ter várias informações para buscar. Sabe que esse tema, né, essa estrela flamejante, quando já se fala de estrela flamejante, muita gente se associa com a maçonaria. Existe alguma relação entre eubiose e maçonaria? Não, não. Eu fui convidado mais de uma vez a entrar na maçonaria, mas meu trabalho era sempre pela eubiose. Não que eu desrespeite a maçonaria, mas a maçonaria é mais uma parte social, né? Não é uma parte de conhecimentos mais ocultos, é uma parte de desempenho. E ela professa, claro que a atitude pelo caminho certo. A maçonaria, no seu íntimo, ela é positiva, ela é evolutiva. Tenho muitos amigos, talvez até faça uma palestra lá antes do fim do ano. Já fiz mais que uma, né? No Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente do Paraná, já fiz palestras. Então, aprendiz, companheiro e mestre são etapas também de evolução. Então, o que eu posso dizer é isso, porque muitas coisas estão até a público, estão aí em livros que se vendem em banca de revista. Mas não é isso que vale. Vale o teor que possa ter, né? Não é a descritiva só. Uhum. Nesses seus 85 anos de encadernação, Encadernado. quais as experiências marcantes que você viveu em dois caminhos, o caminho da paranormalidade e um outro caminho do místico? Então, traz para a gente desses 85 anos aí de encadenação, que experiências que foi para você marcante? Uma relacionada mais à paranormalidade e outra que você pode relacionar mais como sendo um acontecimento, um fato, uma experiência mística. Olha, os fatos naturais da vida, eu passei por várias experiências de som, de percepções visuais. Existe muito mistério nisso tudo, porque você não decifra na hora, com o tempo que você vai decifrar. Agora, misticamente, foram na nossa
ritualística nos cerimoniais que fazemos, né? Muitas coisas se denotam e se apresentam nesses momentos. Mas aí você usa símbolos, músicas, indumentária, tudo voltado para este momento. Então você prepara o ambiente, queima de perfumes. Então aí você se prepara para isto. E as experiências naturais são aquelas que acontecem sem você esperar, né? Isso foram várias. Mas é difícil descrever, mas foram várias. Uhum. Já que você falou sobre essa questão de formação, de ritualística, qual a função de um amuleto? O amuleto concentra um potencial de acordo com o que foi colocado nele. Então, se você mentaliza uma proporção que possa surtir um efeito e você pega um objeto e coloca, né? Como, por exemplo, no Haiti. No Haiti, a magia invertida é muito intensa. Então, constam restrições, até inclusive na Constituição do Haiti, né? Você provocar a formação de zumbis, etc. Isso tudo existe. A própria Blavatsky, quando esteve no País das Montanhas Azuis, passou por muitas experiências, inclusive com os mulucurumbas, que são magos invertidos que provocam morte, que provocam desavença, e provocam grandes distúrbios. Então ela própria descreve isso. Ela não procurou, ela passou por isso. Então ela distinguiu, né? Assim como a Maia budista sempre acompanhou Blavatsky, né? De modo que foi uma figura extraordinária. E ela está no plano astral, mais viva, não desfez. Blavatsky está por aí. De vez em quando pode até aparecer para um ou outro. Pode aparecer. De que forma que nós podemos criar sinapses espirituais? Fazendo justamente a prática da espiritualidade como uma constância. Então, tudo isso que nós descrevemos na iniciação é para ter a constância da prática da espiritualidade. Então, essas sinapses, elas são orgânicas, mas elas tangenciam um processo mais empoderável, porque a espiritualidade vai estar presente. Então, elas vão fazer conexões com coisas que, através de um caminho que você entende uma coisa, você passa a entender várias, e às vezes você passa a ter um entendimento universal do processo. Isso é espiritualidade. A gente teve no grupo de estudos, antes do programa existir como TV, ele nasceu de um grupo de estudos, né, que é um grupo de estudos e práticas espirituais, consciência próspera. E a gente tinha convidados que vinham presencialmente para trazer informações, conteúdos e tudo mais relacionados aos temas espirituais, esse tema que a gente aborda aqui no programa, que vocês gostam, que a gente curte também partilhar e compartilhar. E um desses nossos convidados, ele trazia muito essa questão de interesse, inclusive levava grupos para esses lugares, que era o professor Ademar, que é um lugar que você citou, acho que por aqui. Qual era o nome dele? Ademar Ramos. Ramos, conheci muito, ele pertenceu ao Biose há muito tempo, né? Conheceu, então, Ademar Ramos. E ele levava a turminha para a Serra do Roncador. Você esteve lá na Serra do Roncador e teve alguma conexão ligada à Serra do Roncador também, assim como o professor Ademar? Tem a conexão assim objetiva, porque lá existem fenômenos incríveis, né, que se ligam aos mundos internos. Lagos que têm portas douradas no interior, etc. E os Shavads são guardiães de lá, embora inconscientes. Mas eles fazem o trabalho de tomar conta. Então, tudo isto é um estudo mais longo e mais pertinaz que precisa ser feito. Mas existe sim essa conexão grande. Então, o acervo fica sendo muito, muito amplo, para se falar assim em poucas palavras, né? Mas eu conheci muito o Ademar da Cunha Ramos, que já faleceu. Já fez a passagem, né? Fez a passagem.
Já fez. E me diz uma coisa, já que estão falando sobre esse processo, né? Inclusive nesse momento aqui nós temos um amigo que está fazendo a passagem, é que no dia da gravação, então, como vocês estão vendo a gravação, então já, provavelmente já passou, né? Que já teve aqui um diagnóstico, ele teve aqui no programa e teve um diagnóstico já que a esposa dele me passou hoje, a gente estava conversando sobre isso, que ele ficou 14 minutos declarado como morto, depois ressuscitaram ele e agora tá no processo de retorno, né, de voltar e tudo mais. Hoje, com 85 anos, e você já sabe, já com essa que não, você que não acredita em reencarnação, eu também dou essa resposta em entrevista. Eu também falo a mesma resposta, porque eu não acredito em reencarnação, eu tenho certeza. É a minha resposta, né, relacionada a isso. Quais são os seus anseios também após o desencarne ou o desencadernamento desse corpo? Participar do plano coletivo, em outra posição que seja, vai ser aproveitado aquilo que eu amealhei na vida, que é a compreensão de tudo isso. E, quem sabe, participar de momentos mais agudos das necessidades humanas. Então, tenho muita esperança que isso possa acontecer. Você sente que a vida que você viveu, você conseguiu cumprir seu propósito e deixar o seu legado para essa minuta dessa encadenação? Não. Não acredito que tenha sido desse tamanho. Mas algumas coisas boas eu vou deixar, tenho certeza disso. Que é justamente a convicção e a fidelidade àquilo que eu entendi. Então, temos que ser fiéis àquilo que efetivamente a gente entende. Não criar hipóteses, criar afirmações. Acho que isso sim, ainda espero ser aproveitado nesse meu conhecimento. Eu tenho compartilhado diversas vezes aqui no programa que é um privilégio ter reencarnado aqui no Brasil. Você tem essa mesma sensação? Total. Eu não poderia reencarnar em outro local. Com toda essa quizumba que existe aqui, vou chamar de quizumba, mas aqui é o lugar certo. Eu sou brasileiro até debaixo d'água, como dizem. Então, eu acredito nos túneis da Amazônia, que agora estão aparecendo como concretos. Acredito que todo esse país foi abençoado, porque estudei a história de Badesir, estudei os hieróglifos da Gávea, então tudo isso, né? Bernardo Azevedo da Silva Ramos interpretou os hieróglifos da Gávea. Então, tudo isso eu fiz estudos, porque é importante ler, entender e, se for necessário, aceitar, né? Se for evidente, se for uma evidência. E me pareceram ser evidências. Que beleza, hein? Sabe o que você fez me lembrado é Evelip Teuerá, já desencarnou também, mas tem vídeo aqui, depois pesquise, porque tem uma correlação bem interessante com a Gávea. Ela teve uma revelação na década de 70, acho que foi na década de 70, por revelação. E aí depois você vai ver os pesquisadores todos trazendo muitos desses estudos, comprovando ali alguns significados bem interessantes. Ela, inclusive, criou um oráculo. Depois da pesquisadinha em uma das entrevistas, faz mais de 10 anos, tem essa entrevista aqui, aí no canal, que vocês vão fazer uma associação com isso que o Eurênio acabou de citar aqui. Muito bom, porque... Pode falar um pouquinho mais sobre esses... Porque a menção é que a Pedra da Gávea foi templo e túmulo. Lá se colocaram corpos de Badesir e dos seus filhos Yetbal e Yetbal Bel, que faziam a tessitura para que o Brasil viesse a ser o que está sendo. E também sendo um templo, porque lá também se fizeram muitos cerimoniais de elevação. E muitos desses voadores apareceram lá para comprovar isso, né? Aquelas reportagens de Ed Keffel e Davi Nasser, que o Cruzeiro publicou há muito tempo atrás, em 50 e poucos. Então, tudo isso eu já li, já pesquisei. Então, posso dizer que faz sentido. Legal, o Cruzeiro é anterior. Agora que você está uma revista um pouco mais recente em relação ao Cruzeiro. Sim. Você leu a revista Planeta? Planeta, sim, muito, muito.
Inclusive tinha um editor de Planeta que fez curso comigo, Walter Vettilo. Walter Vettilo. Walter Vettilo considerava que conhecia muito, só que ele não seguiu as regras da sociedade, que tinha um plano de frequência de estudos. Mas conversei muito com ele também, com o Vettilo. Ah, que Eu legal. já sei da revista Planeta, já sei disso. Você então ainda lê toda a revista Planeta também? Li também, li, mas não li com tanto afinco, não. Porque tinha uma parte sensacionalista que eu deixei um pouquinho de lado. Eu ligo às vezes coisas que não estavam tão ligadas, mas faz parte. Muito bem, Alan, que beleza. Bom, para quem está acompanhando a gravação, viu que eu entrevistei mais uma vez um desses editores da revista Planeta, juntamente com o professor Wagner Borges, aqui a gente gravou aqui nesse estúdio algumas gravações. Então, veja aí também, procure aí na TV Consciência Próspera. A gente está chegando já ao final dessa nossa transmissão de hoje aqui com o Eurênio de Oliveira Júnior. Descrição aqui tem vários conteúdos para vocês acessarem, né, e interagirem aqui com o nosso convidado, Eurênio de Oliveira Júnior. E vou pedir, mais uma vez, agradecer e pedir para ele deixar uma mensagem de encerramento dessa edição do programa Consciência Próspera. A mim me afeiçoa muito a terminologia do seu programa, que é prosperidade. Prosperidade é crescimento com felicidade, né? Ser feliz daquele crescimento que você está tendo. Quando você desperta a consciência espiritual, você sabe distinguir qual é essa felicidade. E se você progride nessa felicidade, você está sendo próspero. E eu quero que você seja próspero, que seu programa progrida sempre nessa linha que é esclarecer a natureza humana e dar o sentido para aquilo que parece que não tem. Tudo de bom.